Então, João, capítulo 14, essa música é inteiramente bíblica, né? Ela literalmente canta o que está escrito aqui, então tem uma letra, não tem nem o que falar da letra da música. E Jesus inicia falando: não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, relaxa aí, calma, tenha paz, fique tranquilo. E é interessante a gente lembrar o contexto cujo qual Jesus fala isso. O traidor acabou de ser indicado. Jesus acabou de falar que ele seria traído por um dos 12. Jesus acabou de falar que Pedro, que era o líder dos discípulos, todos os discípulos viram como líder, que Pedro ia trair Jesus. E isso causou um grande abalo também. Então, peraí, além de Pedro, tem um outro traidor ali. E Jesus vem e fala: não se turbe o vosso coração, relaxa. Mas por quê? Credes em Deus e creio em mim. Essa paz que você vai ter em meio às tribulações é em Cristo, é confiança em Deus, conforme a gente lê lá em Filipenses, certo? Então você confia em Deus, por isso você tem paz. Vamos lembrar também que Jesus fala isso horas antes de estar no Getsemane. A gente vê em Mateus bem detalhadamente como foi, né, essa angústia que ele estava, a ponto de chamar 3 seus discípulos e falar: olha comigo que eu estou angustiado. E ele soou sangue, tão angustiado ele estava. Faltava algumas horas também para ele ser morto na cruz. Ele sabia o que estava prestes a acontecer, o que ele ia sofrer. E aí ele vira e fala: não se turbe o vosso coração. Ele é o que tinha mais motivo para estar no coração, né, aflito. E ele fala: não se turbe, calma. Creia em Deus e creia também em mim. Por quê? A garantia que Jesus dá aqui não é algo terrestre apenas. É algo celestial, a gente conforme o versículo 2. É interessante que os discípulos, eles tinham paz. O apóstolo Paulo que escreve, né, que não andeis ansiosos, Filipenses 4, que a paz de Deus que guarda todo entendimento, guardará o vosso coração. Foi um apóstolo que era perseguido pelo seu próprio povo, perseguido até por alguns cristãos que ficavam com preconceito também. Ele queria matar nós, agora está aí. Ele era perseguido pelo Império Romano, foi preso, açoitado, apedrejado, quase morreu. Seus discípulos que salvaram ele foram lá e pegaram ele. Então, esse cara fala: eu tenho a paz de Deus. Eu tenho a paz de Deus. Isso para você é uma vida de paz? Você viver foragido, ser preso, apanhar, isso é paz? Pois para o apóstolo Paulo é paz. Por quê? Porque ele tem Cristo. Paz não significa ausência de problemas. A paz é saber que as coisas vão ficar bem, mesmo meio aos problemas. É como você lida com os problemas. A paz não está sem nenhum problema. A paz é você saber que tem Jesus em meio a cada problema. Porque todo mundo vai passar por dificuldades e tribulações na vida. Não tem esse que não vai passar. A diferença é como você vai passar. Tem uma figuração, uma historinha bem interessante, né? Uma metáfora, né? Sei lá. Vamos parar para você. 2 pessoas entram num navio e aí, lá no cais, um vira para o outro e fala assim: qual deles será que vai chegar primeiro? Qual deles vai ganhar, vai vencer, vai chegar primeiro? Aí o outro fala assim: eu acho que vai vencer mais, não é quem chegar primeiro, é quem souber aproveitar a viagem, quem aproveitar melhor o caminho, a viagem até lá. E disso é interessante uma reflexão, que os 2 barcos vão passar por tempestades. Os 2 barcos vão passar por alguma situação difícil, pode furar a vela, acontecer alguma coisa. Porém, quem está lá dentro escolhe se vai fazer a viagem reclamando ou agradecendo por estar chegando lá, pelo menos, por o barco ter afundado. Então você escolhe. Você não pode escolher, às vezes, as situações que estão ao seu redor, o que vai acontecer com você, mas você pode controlar a sua reação segundo elas. Você pode se controlar. Você não controla o que acontece com você 100%, mas você se controla como você vai reagir. E a gente tem uma garantia celestial. A nossa garantia não é só terrena, a gente sabe que a gente vai vencer. Aliás, a gente já venceu em Cristo, já vencemos. E aí no versículo 2 ele fala que na casa de Deus há muitas moradas. E a palavra grega para moradas aqui é more. E na Vulgata Latina a palavra aqui é mansiones. É uma palavra bem italiana, né? Porque o latim, italiano, português é bem parecido.
E essa palavra, ela traz a ideia também, ela tem vários significados, ela traz a ideia de morada, e ela tem várias ideias. Uma delas é uma estalagem. Estalagem é o quê? Quando os viajantes estão andando, eles param e dormem em uma estalagem, como se fosse um hotel. Então, traz essa ideia de descanso, porque lá no céu é que nós teremos o nosso descanso. Tem até um trecho da música do Nescione, né, que ele fala: estou correndo nessa mocidade, porque lá no céu eu quero ter meu descanso. Sim, lá no céu que a gente tem o nosso descanso. Aqui na terra a gente não tem descanso não. A gente tem trabalho, muito trabalho, a gente tem angústia, a gente tem sofrimento, a gente tem perseguição. Não que a vida é só isso. A gente tem coisas boas na vida também, né? A gente tem nossos momentos bons, a gente se diverte, mas passar por problemas é normal. E mediante a isso Jesus fala: não se turbe o vosso coração, porque para onde eu estou indo, lá tem muitas moradas. Relaxa, já vencemos. E ele fala: se não fosse assim eu não teria dito. Jesus não é mentiroso. Jesus não é mentiroso, velho. Se não fosse assim, eu ia falar isso para você. Então para que falar algo que não é verdade? Para que ficar bajulando alguém? Para que ficar falando algo que não é verdade, algo que é mentira? Quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aí aqui Jesus fala o seguinte: eu vou, mas eu volto. E aí muitos teólogos, né, juntando várias interpretações, não que elas são contraditórias, para mim todas elas se harmonizam perfeitamente, falam que isso aqui é comum, majoritário, que Jesus se refere tanto à sua segunda vinda, né, quanto ao fato de que ele vai constantemente estar voltando, entre aspas, então eles vão falar duas vezes não, entre aspas, para cada pessoa que o crê e o recebe. Aquela pessoa que crê mantém a sua fé, guarda a sua fé. Jesus vem para você no instante que você o aceita como Senhor e Salvador. Ele vem. Como assim ele vem? Em breve a gente vai entender. Essa Bíblia aqui, que eu ganhei de presente, já teve outro dono, esse capítulo está todo riscadinho, ó. Todo riscadinho, ó. A palavra consolador está riscada, está até advogado escrito aqui, é interessante. Versículo 4. Versículo 3. Porque Jesus garante que vai ficar sempre conosco. Ora, como que é possível Jesus estar sempre conosco? Como que é possível? Em breve a gente vai ver. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí agora a gente vê 4 discípulos se destacam nesse capítulo. 4 discípulos. São eles: Tomé, Filipe, Pedro e Judas, o não Iscariotes. Vamos lembrar, a Bíblia deixa bem claro que não é Judas Iscariotes, não é Judas traidor, mas também mesmo deixar ser, vamos lembrar que na semana passada, no capítulo 13, Judas saiu. Judas foi embora, né? Vai e faz o que você tem que fazer. Judas foi e saiu, ele saiu. Então é Judas não Iscariotes. Esses 4, eles vão fazer perguntas para Jesus que a gente hoje em dia vai olhar e vai falar: que é isso? Não é possível, é de brincadeira, né, mamãe? Porém, a partir dessas perguntas, Jesus traz respostas e ensinamentos muito bons. Primeira pergunta é de Tomé, aquele que duvida: Senhor, eu não sabia para onde o Senhor vai. Como saber o caminho? Você não sei nem para onde o Senhor vai. Quanto mais como chegar lá. Para onde o Senhor está indo? O que o Senhor está falando, Jesus? Você está indo para onde? E aí vem aquela belíssima declaração. Você fica falando de Tomé aí, mas foi pela pergunta de Tomé que Jesus dá essa excelente declaração. Declaração essa que a Raíssa Leal nas Olimpíadas fez em Libras. Declaração essa que Pedro, né, o artilheiro da reverência, ele sempre faz essa declaração em Libras, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e faz a reverência. Então essa declaração é linda, que o Gabriel Pérez do Vasco fez uma vez também, né, às vezes ser vendido. Então todo mundo conhece essa frase, não tem como, até quem não é cristão conhece essa frase. E tudo começou com a pergunta de Tomé. Tomé perguntou o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. E Jesus falou de uma forma poética e linda. Agora vamos entender, vamos analisar com mais calma, que a gente sabe, a gente pula o versículo, né? Jesus é o caminho da vida. Próximo, vamos ver outra coisa. Não, calma aí, parceiro. Vamos ver o que Jesus quis dizer com isso. Olha o contexto. Ele fala: eu sou o caminho para chegar onde eu estou falando para vocês. E eu não estou mentindo. Todas as palavras são verdadeiras. E Jesus assegura que suas palavras são verdadeiras, porque ele é Deus, ele pode fazer isso. Porque ele fez milagres, ele fez coisas para comprovar que suas palavras são verdadeiras. Se os discípulos não acreditarem mediante tudo isso, meu amigo, não tem salvação para eles não tem. Pelo amor de Deus, tudo que eles viram, se eles não acreditarem, não tem o que fazer. E ele fala: e eu sou a vida.
Em mim vocês vão ter vida, e vida em abundância, e vida eterna. Então Jesus, ele é o caminho para chegar no Pai. Agora o contexto, ela fala. Ele é a verdade e ele é a vida. Se vós tivesses me conhecido, se vós tivesses me conhecido, conhecereis também meu Pai. Desde agora conhecereis o que tens visto. Ele fala, se você me conhece, você conhece meu Pai. Se você conhece Jesus, você conhece Deus. Ele fala que não existe outro caminho a não ser Jesus. Eu me lembro da pregação de Billy Graham, um trecho que ele fala o seguinte: nada na Bíblia é ofensivo, porque tem muita militância hoje em dia, né? Fala de homossexualismo, fala de um monte de coisa. Nada na Bíblia é ofensivo, mas a partir do momento que a gente fala que Jesus é o único meio de salvação, isso sim é ofensivo, mas não deixa de ser verdade. Ele fala, porque quando você fala que Jesus é o único caminho para chegar a Deus, Jesus é o único jeito de ser salvo, você automaticamente condena todos os outros meios de salvação. Mas quem faz isso não é a gente, é a Bíblia. Todos os outros meios de salvação são condenados, fadados ao fracasso, se não for em Cristo. Se não for em Cristo. E os judeus, não sei o que, Cristo. Eles creem em Cristo. Eles andam no caminho. Inclusive, os discípulos na igreja primitiva, eles eram justamente chamados de os do caminho. Os do caminho, aqueles que andam no caminho, porque Jesus é o caminho. E vamos lembrar que essa relação foi falada somente aos apóstolos. A gente iniciou a sessão, Jesus agora fala só os apóstolos, desde o capítulo 13 até o 21. Já fala somente dos apóstolos. Então, ele fala, só existe um meio de salvação. Não existe nenhum outro. Isso casa muito bem com o nosso tema da juventude de agora, no mês de agosto, né? Viver na verdade em um mundo relativo. Essa é a verdade. E só Jesus salva. Pronto. Simples. Não tem outro jeito de ser salvo. Não existe. Não existe. Mas igreja tal, eles são tão assim certinhos com as coisas. Não, é salvo. Ponto. Você não é salvo por obras, é para ser certinho, não. Não é para ser certinho. Você é salvo pela fé em Cristo. Agora vem outro discípulo, Filipe. Jesus acabou de falar, se vocês me conhecem, vocês conhecem o Pai. E aí Filipe vem e pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Essa declaração, eu pensei numa coisa interessante, para vocês entenderem o que é essa declaração dele. Essa declaração dele é o seguinte, é tipo eu chegar a vocês e falar assim, fiquem tranquilos que vocês não vão passar por problema financeiro não e tal, vocês vão vencer isso aí, vocês vão estar bem financeiramente, vocês vão passar fome não. Aí um de vocês vira e fala, vira e fala assim, não, faz um Pix de 1 milhão minha conta que isso já basta. Tipo isso. Não, ele não pediu nada demais, não, só uma coisinha, nada, só mostra Deus aí pra nós, só quero ver Deus, pronto, não precisa ver mais nada. Pelo amor de Deus, é aqueles memes, né? Eu vi o Neymar, tirei uma foto com o Neymar, zerei a vida. Vi fulano de tal, fiz isso, peguei na mão do cantor do Coldplay no show, zerei a vida. Meu amigo, zerar a vida era isso aqui, é ver Deus, para mim zerar a vida é isso. Você vê Deus, isso é zerar a vida. Vamos lembrar aqui que Deus não pode ser visto com olhos humanos, porque a glória dele mataria qualquer um na sua presença, por causa do pecado. Mas para estar na presença de Deus no porvir, seremos um corpo glorificado. Então, Moisés viu Deus sim, de costas, e Deus falou que não poderia ver ele em plenitude. Aí Filipe vem e fala, olha, mostra a Deus que está bom. Não precisa de mais nada não, só de eu ver Deus, estou feliz. Só isso, uma coisa de peça, que mostra o Pai. E aí Jesus tinha acabado de falar lá em cima, né? Ele é, tipo assim, não é uma coisa que ele ensinou há muito tempo. Fora que é algo que eles já viram. Jesus falou assim outras vezes, mas eu vou falar o seguinte, ele acabou de falar. Filipe vem e pergunta, ele fala, há quanto tempo estou convosco e não tens me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Mais uma vez, o óbvio, esse capítulo é uma sequência de coisas óbvias são ditas, mas que eram necessárias. E que para nós só é óbvio que a gente estuda muito, a gente lê, a gente tem todo o embasamento por trás. É que nem as parábolas, eu sempre falo isso. É muito fácil criticar os discípulos para eles não terem entendido a parábola na época, né? Mas hoje, quando você já lê a tradução na sua cabeça, uma interpretação todinha na sua cabeça. Quando você lê a parábola do semeador, você já sabe o que cada semente significa. Agora, na época, não, é meio difícil às vezes para eles entenderem. Porém, isso aqui do Filipe assusta.
Isso aqui assusta. Porque eles viram o Pai. Ele deixou sua glória e veio. O Pai, Deus, encarnado ali, andando com eles, ensinando eles, por mais 3 anos, juntos, dormindo, comendo, pregando o Evangelho, fazendo milagres, pescando, dando um monte de coisa. Poxa, como que você fala, nossa, mas o Pai, você está comigo aqui, cara, pelo amor de Deus, está de brincadeira. Crede que sou o Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. E aqui a gente tem algo interessante. Jesus, ele dá uma validação, uma garantia. Ele fala, o mínimo é crer que eu sou Deus. Isso aqui vai contra a teologia ariana do século IV, porque eles falavam que Jesus não era Deus. Jesus foi só um cara muito massa, ou na moral, Jesus é top, mas Jesus não é Deus. Jesus não, ele é um cara muito legal. Jesus é Deus, ele claramente está falando que ele é Deus. Vamos nos lembrar que alguns capítulos atrás, Jesus fala que é Deus, e os judeus que estavam aguardando o Messias, eles entendem claramente, foi mais de uma vez, várias vezes isso, entendem claramente que ele se autodeclarou Messias. E com isso, o que eles querem fazer com Jesus? Matar, apedrejar, matar. A gente vê que, e a partir de então, eles tentaram matá-lo. É quando Jesus fala que é Deus. Isso é blasfêmia. Eles prendem Jesus, aí eles falam, isso, aquilo. Aí Jesus fala, tu disseste, Jesus declara que ele é Deus. E aí eles, para que testemunho? Porque eles tinham uma falsa testemunhas, né? Ele mesmo confessou com a boca dele, blasfemou falando que ele é Deus. E mataram ele por causa disso. Não só por isso, mas foi o que culminou, né? O estopim. Então, Jesus é Deus. Até os discípulos entenderam que ele declarou isso. Eles mataram Jesus para, tentar testar o poder de Deus, né? Eles, literalmente mataram ele e falaram assim, bora ver que Deus é esse, né? Sim, mas eles mataram porque eles duvidaram que Jesus é Deus. Eles não acreditaram, eles falaram, Jesus é Deus de modo blasfêmia, então vamos matar ele, blasfêmia, entendeu? E aí mataram Jesus. Mas alguns pensaram isso depois da morte, aqueles que creram, com certeza. Eu não, isso é uma dedução, mas não importa. Algumas pessoas, talvez com uma fé superficial, né, ou não entenderam, olharam e pensaram, perdemos. Porque vamos lembrar aqui que a gente está bem próximo do maior conflito espiritual entre o bem e o mal, entre o diabo e Deus, que é a morte de Jesus na cruz. Naquele exato momento, Jonas, o pessoal, né, e até o diabo pensou que ele tinha vencido, que ele tinha triunfado sobre Deus. Só que o que ele achou que era a maior vitória dele, o que o povo de Deus, né, que aqueles que seguiam os do caminho pensaram que era a maior derrota, na verdade foi a maior derrota do diabo. Ali cumpre o que está na profecia de Gênesis 3, que o descendente, que é Jesus, ia pisar na cabeça da serpente. É na cruz que ele pisa na cabeça da serpente. E ali é a nossa maior vitória. É a certeza, a garantia que é a vida. Porque ele não somente traz vida, como citou Lázaro, a gente acabou de ler lá, os adultos são atrasados, Marcos 11, como ele próprio se ressuscitou. Porque uma coisa é o seguinte, ele ressuscitou Lázaro, mas quem ressuscitou Jesus? Ele é a própria vida. Ele é a própria vida. Entende? E eles não acreditavam que ele era Deus. Né? Mas eles zombavam dele. A gente vê isso também quando eles colocam a coroa de espinhos. E aí eles vão começar a bater em Jesus e falar: você não é Deus? Então adivinha aí, quem bateu em você? Você não é profeta? Não sabe das coisas? Então muita coisa no meu bolso, ele acha. Então, quem te bateu? E ficaram zombando de Jesus. Show. Oi. Ainda sobre Jesus ser Deus, na época tinha um pensamento filosófico, né, que porque sobre Deus, sobre matéria, sobre criação, o pensamento filosófico era: nós somos criaturas, nós sofremos nesse mundo, a gente sente dor, sente fome, tem coisas ruins nesse mundo. O pensamento filosófico era: tem um Deus, e esse Deus não criaria coisas ruins, né? Por exemplo, a matéria, porque a matéria tem coisas ruins nela, então Deus não criaria coisas ruins. E a solução dessa corrente filosófica era o quê? É um Deus maior,
que emana energia, é através dessa energia ele emana também outros deuses. Por exemplo, esse Deus maior é tão poderoso que criou os deuses com a sua própria energia. Esses outros deuses criam a matéria. Aí era um pensamento filosófico que veio, que foi esse pensamento filosófico que influenciou a área, ali no século 3, 4, né, por aí, século 4. É que daí que trouxe os testemunhos de Jeová, né, foi um pensamento, enfim, mas foi esse pensamento filosófico que influenciou a área, que criou toda essa baderna sobre Deus, Jesus, Deus ser um, não sei o que, matéria, sofrimento, veio daí. Muito bom contexto. Essa é chamada de uma das primeiras grandes heresias da igreja, porque o gnosticismo foi a primeira, vamos dizer assim, mas essa foi muito maior, e está parecido, né? É sobre isso que o João falou aí, ó, é rebatido claramente, tanto em João, quanto coincidentemente no próximo livro que a gente vai estudar, que é Hebreus. Vocês vão ver que em Hebreus, e a gente está em dias, a gente está certinho, vamos terminar na semana que vai chegar a revista. A gente não pode perder nenhuma lição agora, porque a gente tinha algumas de folga, né, teve as férias, a gente pulou uma revista para pegar com calma, para separar, e ia sobrar umas 5 semanas. Agora não temos que fazer certinho. Então, tanto Hebreus quanto João rebatem isso aí, né? Essa teologia ariana de que Jesus, não, ele é um semideus, ou que Jesus é só um único santo, mas que ele não poderia ser Deus. Essa separação de matéria, mal e espírito bom, que é o gnosticismo. Jesus era fantasmagórico, Jesus não podia ter matéria, já que a matéria era má. Entende? Quer falar alguma coisa? Não? E é isso. Show! Em verdade vos digo, que Jesus, tudo que ele fala é em verdade, porque ele é a própria verdade. Quem crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto para o Pai. E aqui a gente tem uma interpretação muito errada desse capítulo inteiro. Esse é o versículo mais mal interpretado, esse é o mais perigoso. Porque o que Jesus quis dizer com obras maiores fará? Jesus, primeiramente, o que ele não quis dizer? Ele não quis dizer que vocês vão ressuscitar pessoas, que vocês vão acalmar a tempestade, que vocês vão fazer mais curas. Ele não quis dizer nesse sentido, obras nesse aspecto. As obras de Jesus aqui é o que? Almas, são vidas. Não que pessoas não podem ressuscitar pessoas, é Jesus que dá esse poder, Não que você não pode curar pessoas, não que você não pode acalmar a tempestade, claro, Jesus que dá esse poder, vem de Deus. Porém, Jesus não está se referindo a isso, aos milagres sobrenaturais. O maior milagre sobrenatural é a pessoa que crê e ser salva. Esse é o maior milagre. É tanto que Jesus faz esses milagres sobrenaturais apenas para validar a fé, para mostrar que ele é o Messias. Os milagres servem à fé, não o contrário. Entende? Os milagres só acontecem por causa da fé e não o contrário. Ok? Então, bem-aventurados que não viram inteiro, vamos só lembrar disso. Jesus vai falar mais daqui a pouco, né? Mais pra frente. Para falar em milagre, para ver tipo, realmente um milagre mesmo, você pode perguntar aos médicos, né? Que o que mais se vê é médico falando que as pessoas não morreram por milagre, porque eles sabem o que tipo, a pessoa ia estar destinada a morrer já, e não morreu, porque Deus não quis, né? Muitas das vezes teve pessoa que era para morrer, os médicos viram que aconteceu alguma coisa no corpo daquela pessoa que ela não morreu. E isso só pode ser um milagre. Então, Jesus ele não quer dizer nesse aspecto, não, a gente vai fazer isso. Entendendo que isso aqui, né, a patrística, os pais da igreja, eles pensavam isso também. E os apóstolos, eles tinham uma autoridade sobrenatural que nenhum outro homem depois deles teve. Então, Jesus, os apóstolos, todos nós, os santos, todos nós. Então, os apóstolos tinham. E isso não é baseado em fonte de voz da cabeça deles. E eles estavam bem próximos dos próprios apóstolos. São pessoas que conviveram, foram discípulos dos apóstolos. Então, eles sabiam perfeitamente como eram as coisas. E eles afirmavam isso. E isso está na Bíblia, ninguém sabia. Porém, existe aquilo que é comum, né? E já tem vários testemunhos aí, né? Eu já ouvi de pessoas que Deus falou pro cara, o cara estava na estrada, ele levou o caminho, Deus falou, não, é por aí mesmo. E aí chegou lá no velório, Deus falou, ora, o
cara orou e uma menina ressuscitou. Então assim, eu não sei se é verdade, eu vi essa história, eu não duvido disso. Deus dá esse poder se eu quiser. E o cara foi embora, então assim, não deu fama nem nada, foi literalmente um milagre de Deus. Usou o cara e ressuscitou pronto. Ela estava no caixão, era um velório, ela não estava morta, claramente estava morta. Enfim, então assim, tem esse poder. Só que o que Jesus quis dizer então? Obras maiores para. Ele quis dizer em vários aspectos. Primeiro, território, o alcance seria maior. Segundo, números, quantidade. Estima-se que cerca de 1 milhão, menos de 1,5 milhão de pessoas, né, entre 1 milhão e 1,5 milhão foram atingidas pela palavra de Jesus. Porque Jesus estava limitado fisicamente e geograficamente. E aí, terceiro, ele fala que as obras maiores, que as obras que a gente vai fazer vão ser maiores que a dele por causa dele próprio. Por causa dele próprio. Porque ele vai estar com a gente. Entende? Ele vai estar com a gente. Como assim? Você falou isso lá no começo, você está dizendo que agora está chegando. Mas vocês sabem o que eu quero dizer, está chegando. Então ele vai estar sempre com a gente. E aí quando ele estiver com a gente, ele não vai estar mais limitado a esse corpo. Ele não vai estar mais limitado geograficamente. Ele vai estar sempre com todos nós. Então nós, todos nós, vamos estar sempre com Cristo. Então vamos poder fazer obras muito maiores, porque Cristo está conosco. Então no que tange a pregação do Evangelho ao alcance. Porque os apóstolos de fato fizeram. Ah tá, e o último aspecto que vocês falaram foi mal, o tempo, né? Porque Jesus, o ministério foi só 3 anos. Só 3 anos. A gente só estuda 3 anos na vida de Jesus. Jesus, ele ficou 30 anos sendo uma pessoa normal e se preparando para o que havia de vir. As pessoas focam sempre só no seu sucesso, mas ninguém está nem aí com a preparação que você fez antes, que é o tempo maior, aliás, do que o tempo de sucesso. Só olham para você passando no vestibular, passando no concurso, tendo um bom emprego, arrumando um bom relacionamento, você vai para outra coisa, mas ninguém olha o que você fez para se preparar para isso. E mesmo se eles olharem o tempo de sucesso desse fora do tempo de Jesus, 3 anos, a Bíblia ainda por cima não relata tudo que ele fez. Porque eu não sei se veja aqui, não sei se foi você ou se foi João, que disse que se fosse relatar todos os milagres e coisas que Jesus fez. Foi João, mas não é esse João. Se fosse relatar tudo, seria tipo difícil todos os livros do mundo daquela época. Deus o império, né? Nem todos os livros do mundo caberiam os milagres. Sim. A maioria dos teólogos pensa que é império. Alguns falam que é porque literalmente não caberia, pegando os livros da época, mas ele diz um império. Que, né, é muitas coisas, mas tipo assim, dá pra você escrever, né? Não são infinitas coisas, entende? Dá pra você escrever. A gente já fala, né? Alguns milagres que Jesus fez, né? Mas alguns milagres. João mesmo relatou só 7. Então, assim, são muitas coisas que ele fez. E lembra que eu falei com vocês as ações parabólicas de Jesus? As ações de Jesus também eram parábolas dos ensinamentos, não é só questão do que ele falava. Tanto que agora ele fala, depois faz. Antes ele fazia, depois falava. Então tudo que ele fazia tinha um propósito, né? Então não caberia todos os seus ensinamentos, todos os seus milagres, nem todos os livros do mundo, hiperbolicamente falando. Deixa eu ver muito mais essa pergunta aqui, um pouco mais sem sentido, Felipe. Exatamente, o pior é que o Felipe andou com o pai, né? Andou, e Jesus tinha acabado de falar, literalmente ele falou, ó, que se vocês me receberem, você recebe o pai. E Felipe vai, não, então nosso pai, tá bom, meu Deus. Continuando. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, continuando aí o top versículos que geram mais libertação e heresia, né? Porque a Bíblia, né, eu estava conversando, até lembrou isso, né? O pastor Orlando falou isso pra gente há uns 2 anos atrás, eu lembro até hoje eu estudo. Ele falou, a Bíblia, ela é a verdade, é o Pai da verdade, como é que é? O Pai da verdade é a mãe das heresias. Porque as heresias na Bíblia, eles pegam a Bíblia e distorcem. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Você pega isso aqui. Se você me pedir alguma coisa, em nome do meu Pai eu falei. Eu quero um carro em nome de Jesus. Eu quero uma mansão, Deus. Pai, eu quero agora, para agora. Cadê? Para ontem. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus, não é teologia da prosperidade, não. Por mais que tenha luz, teologia da prosperidade, vai pegar esse versículo e vai falar isso. Se você bem sucedido, o que você pedir, você vai ganhar. Não é isso. Olha o contexto, Jesus está falando o seguinte: se você pedir em meu nome, em nome do meu Pai, eu vou dar para vocês. Então, isso tudo que você pedir segundo a vontade de Deus, você vai receber.
Eu preguei em cima de Marcos, lá em Iguaçu, falando justamente como orar do jeito certo. E um dos pontos é justamente isso. Como orar do jeito certo? Como ter uma oração ouvida e respondida? Você nunca vai pedir algo que não é da vontade de Deus. Nunca. Você vai orar e falar: Senhor, mata aquelas 5 pessoas lá que estão mexendo tudo na escola hoje, não gosto delas. É a vontade de Deus que elas morram assim, sinceramente? É claro que não. Então você não vai pedir isso. Então, Senhor, toma o coração delas, que elas mudem e dá paciência e sabedoria para dar a situação, para me dar um bom testemunho cristão, mesmo em meio às adversidades, passando por essas 5 pessoas lá. Aí é outra história. E eu até mandei ontem, né, João? Vou ler para vocês uma citação de Barclay. Barclay se tornou apóstolo depois, mas ele é muito bom. Os seus escritos são bons. Nada a ver com os escritos dele antes de se tornar apóstolo. Ele fala o seguinte: cadê? Apóstolo. Barclay, ele posta tudo, falar dele. Não achei não, mas eu vou falar desse exatamente, mas talvez eu não vou falar todas, entre aspas. Barclay fala o seguinte: toda oração que termina com seja feita a vossa vontade será ouvida. Que seja feita a tua vontade, aliás, a vontade de Deus. Toda oração termina com que Senhor, que seja feita a tua vontade, vai ser ouvida. Porque é uma oração verdadeira, é uma oração do jeito certo, é uma oração segundo a sua vontade, é uma oração segundo a vontade de Deus. Então tudo que você pedir segundo a vontade de Deus, Ele vai te dar. Ele vai te dar, porque Ele já quer fazer. Ele está esperando você pedir, muitas vezes. Deus depende de homem fazer as coisas. Não, Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. E é por Ele ser soberano que algumas coisas Ele faz por soberania, outras, porém, Ele escolhe fazer mediante o nosso pedido. Ele escolhe fazer isso, porque Ele é soberano, Ele pode escolher mesmo. Ou Ele é soberano só fazer tudo o que Ele quer, Ele é soberano para deixar algumas coisas de acordo com o que a gente pede ou não. Certo? E aí, vamos lembrar um trecho também do música em 2 metros, só recebe do limitado, né? Só recebe, você vai pedir. Então, tenta pedir mais um pouco de fé. Então, tenha fé para acontecer as coisas. Então, pede mediante Deus. Se pedires alguma coisa, eu farei. Em meu nome eu farei. Se me amas, guardarei os meus mandamentos. E aqui a gente vê algo muito interessante, mas é muito interessante mesmo. Jesus aqui, ele fala qual que ele fala 2 características dos seus discípulos, que é amor e obediência. E aí ele trata isso como 2 coisas inseparáveis. As 2 são um só, na verdade. Ele fala que quem ama, obedece. Ele não fala da obediência e do amor de forma separada, isolada. Ele fala que a obediência é uma consequência de quem ama. É uma consequência. Essa que eu vou achar. Eu mandei no outro grupo também. Lá do Barclay eu achei. Eu postei no Instagram, na verdade, né? Mas eu postei no Instagram. A obediência e o amor estão inseparavelmente ligados. Não há lei mais elevada do que a lei do amor. Ela não exige obediência. Antes, a obediência é sua consequência inevitável. Então, obedecer não é uma lei do amor. Não é porque, então, é porque eu amo, eu tenho que obedecer, né? Eu tenho que seguir isso. Não. Se você ama, automaticamente você obedece. Muito obrigado, Alessio. Deus te abençoe. Ultimamente está até melhor para falar, mas com a vontade. Então, se você ama, você obedecer. Se ama Deus, obedece pelos mandamentos dele. Então, como saber se você ama? Jesus vira para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Então, pergunte a você mesmo: você é como Deus? E aí a resposta está: eu obedeço a lei de Deus, obedeço a palavra de Deus, a Bíblia e os fundamentos. Eu escolho Deus em detrimento dos meus próprios desejos. Se a resposta for sim, parabéns, você ama Deus. Vamos pegar isso, vida terrena, gente, pessoas, seus pais, seus familiares. Se você obedece, você ama, ponto. Você obedece o pai e sua mãe, às vezes eles viajam e te deixam lá em casa sozinhos. E você, mesmo com eles fora, você faz a vontade deles, você obedece eles, mesmo se eles não vão ficar sabendo. Mesmo se você for lá na rua, comprar um chocolate e comer escondido, você não pode, tem exceção médica que não pode comer. Mas você faz isso por quê? Não é por medo da punição, eles não vão saber mesmo, porque você é obediente. Ou quando você está na faculdade, no trabalho, isolado, longe dos seus pais, te oferecem pode,
na igreja não está tão na moda assim, mas enfim, outras coisas piores, que você não faz, porque sabe que seus pais não gostariam, e que isso agrada a Deus. Ou vamos pegar outra coisa ainda, às vezes você não faz tatuagem, não coloca piercing no umbigo, ou brinco na orelha sendo homem, porque seus pais não se agradam. Você poderia usar escondido lá, depois tira, mas você não faz porque você ama seu pai e sua mãe, você sabe que aquilo não agrada a eles. E aí vamos lembrar o versículo que a gente leu de Hebreus lá ontem. Quanto mais, se nossos pais terrenos é assim, quanto mais ao nosso Pai Celestial. E Ele sim, sempre está nos vendo. Então, o verdadeiro amor é mostrado e provado mediante obediência genuína, não por temor, mas por amor. Num relacionamento, vamos pegar um relacionamento, o João está matando. João e Isa, os dois juntos, se obedecem de certo modo. Entendam o que eu quero dizer com isso, não distorce o que eu quero falar. Então, eles se obedecem porque se amam, e não só por medo de perder um ao outro. Por mais que existe isso no relacionamento, é claro, mas a intenção maior de pedir desculpa mediante um erro e reatar é mais porque você ama ela ou porque ela te ama do que por medo de perder o outro, né? Isso vai ser assim no casamento também. Então, ame. Se você ama Deus, você vai seguir os seus fundamentos. E agora vem o que eu falei, vocês vão entender, né? Que Jesus quis dizer que Ele vai sempre estar conosco, Ele sempre vai estar vindo conosco, né? Que vamos fazer obras maiores que as dele, porque agora Ele estará conosco em plenitude, que Ele deixou sua glória para vir para cá. Filipenses 2 mostra isso. Agora Ele está em plenitude. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre, né? E aí aqueles que distorcem a palavra grega aionios, para sempre, para falar que é tempo determinado, aqui, engraçado, para sempre aqui, por conveniência, para sempre mesmo, né? Mas lá, quando fala do inferno, para falar que é tempo determinado. Enfim, não vamos entrar nessa questão. Seguinte, ele falou que ele vai rogar ao Pai. A gente vê as 3 pessoas da Trindade aparecendo aqui, nesse versículo. Eu, Jesus, que sou Deus, ele já disse ser Deus, rogarei ao Pai outro Consolador. Esse Consolador também é Deus, ele aparece desde a Trindade. A palavra grega para outro que aparece aqui, alos, a palavra grega alos, com 2 L's, ela significa outro do mesmo tipo. Então Jesus fala, eu vou mandar literalmente outra pessoa que é como eu. Literalmente uma pessoa que é como eu, que é o Consolador, porque ele é Deus também em essência. Ora, quem é outra pessoa além de Jesus em essência? Somente o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, apenas, não tem outro, só os 3, que é um Deus triuno, não é um Deus só. E a palavra grega para Consolador, parakletos, com K, parakletos, a palavra grega para significa ao lado de. É tanto que, por exemplo, matemática, um conceito que vocês precisam ser feras na matemática para entender, né? Quando 2 retas são paralelas, né? São 2 retas que nunca se encontram, que estão ao lado da outra, uma ao lado da outra, mas lelos, nunca se encontram, não se cruzam, não se intersectam. Então a palavra para tem esse significado.